Olá, bem-vindos a mais uma edição do EcoAfrica, o nosso programa semanal de histórias sobre o meio ambiente na Europa e em África. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. É sempre um prazer ter-vos desse lado e esperamos inspirar-vos. Nos destaques de hoje, chopelas elétricos ajudam o meio ambiente no Sudão. Filtros nos esgotos de rua travam a infiltração de microplásticos. E como salvar os recifes de coral do mundo. Começamos este programa com o sol que tanto brilha em África e nem todos tiram proveito disso. Poucas casas na África do Sul, por exemplo, têm um painel solar no telhado. A maioria ainda depende da rede elétrica alimentada a carvão. Outras nem têm eletricidade. É o caso de muitos assentamentos informais no país. Mas há esperança. Uma startup germano-sul-africana está a ensinar jovens sobre energia solar. Para além de levar energia limpa para as casas, também gera emprego para a juventude. A África do Sul depende de energia poluente. Mais de 80% da energia do país é produzida a partir do carvão, o que faz do país o nono maior produtor de CO2 do mundo, causando muitos problemas. As secas são frequentes. Em 2018, milhões de residentes da cidade de Cape ficaram quase sem água. Por isso, a África do Sul traçou uma meta ambiciosa: produzir 1/4 da sua energia a partir de fontes renováveis até 2030. Será um objetivo realista? Investidores privados estão a construir parques solares gigantescos. A capacidade de produção é atualmente de 2,7 gigawatts, cerca de 5% da produção total do país. South Africa has A África do Sul tem um programa realmente bem-sucedido de energia solar em grande escala para se investir. Temos cerca de 60 desses parques a funcionar. We've been really successful in building a program where people do that, and we've got probably close to 60 of those farms up and running. Mas o país continua a ter dificuldades de fornecer energia à população. Há apagões quase todos os dias. E aqui em Freedom Farm, um povoado perto da cidade do Cabo, não há eletricidade. Nenhuma destas casas está ligada à rede elétrica. É assim que surge a iniciativa social Insolar. Os seus painéis fornecem energia para as casas particulares. Dizemos aos nossos clientes: cuide do painel e terá uma longa atividade como o nosso sistema solar. Por cerca de 3 euros por mês, pode iluminar a sua casa. Já não uso velas, agora posso ligar as luzes e os meus filhos podem ver televisão. Luzes, TV e carregar telemóveis é um limite máximo do sistema, mas é melhor do que nada e é sustentável. A Insolar já forneceu energia solar a cerca de 2.000 pessoas. Para a maioria dos consumidores da eletricidade pública, investir em energia solar não é muito atrativo. Um sistema de alta capacidade é muito caro e não compensa transferir a energia em excesso para a rede elétrica. É preciso facilitar o processo de registro e legalização dos sistemas. A cidade do Cabo é uma das autarquias que mais avançou a este respeito. Muitas outras não têm qualquer tipo de sistema em vigor. As pessoas não recebem nada por contribuírem para a rede elétrica. Mas muitas grandes empresas, como este centro comercial, estão a optar por sistemas de energia solar, não por preocupação com o clima, mas por medo de cortes e subida dos preços. Por isso, a procura de painéis solares disparou. A academia dá cursos de instalação. Conhecimento útil para quem quer ser técnico de energia solar.
Há quem venha sem qualquer experiência, de áreas totalmente diferentes, mas encontra aqui uma forma de gerar uma oportunidade para si. Franz Leziba quer especializar-se. O curso de 5 dias custa cerca de 700 euros. Quero abrir a minha empresa e ser o meu patrão. Por isso estou aqui. A energia solar é o caminho. A economia energética mudou muito. A produção energética está a ser descentralizada. As energias renováveis estão em todo lado. Já não é só um conjunto de centrais elétricas alimentadas a carvão que está a alimentar o país. Na África do Sul, as energias renováveis constituem cerca de 12% do consumo energético. Para atingir o seu objetivo, o país terá de duplicar esses números até 2025. Ficamos pela energia solar. O Sudão é uma das maiores economias em África, mas tem sido palco de conflitos nos últimos anos. O nível de vida continua baixo para a maioria das pessoas. E agora? A guerra na Ucrânia aumentou os preços do petróleo e da gasolina. E que tal veículos movidos a energia solar? Vamos conhecer agora a história de um inovador cujos chopelas elétricos estão a poupar dinheiro e a beneficiar o ambiente. É hora de pico em Khartoum, capital do Sudão. Para ir para o trabalho ou regressar a casa, muitos usam autocarros ou vão a pé. É caro comprar um carro. Por isso, chopelas motorizados são comuns nesta cidade de mais de 6 milhões de habitantes. Mas o crescente preço da gasolina tem dificultado o seu uso. E o Sudão sofre com a grave escassez de combustível. Condutores têm de se manter em fila durante horas. Aqui na oficina de Mohamed Samir, os mecânicos desenvolvem uma alternativa: chopelas elétricos. Alguns têm até painéis solares no telhado. Afinal, a eletricidade no Sudão também se tornou mais cara. Há frequentes cortes de energia. Os problemas de eletricidade afetarão nossos veículos. Se não há eletricidade, os condutores não conseguem carregá-los. Por isso, instalamos painéis solares nos chopelas. Isso permite que aumente o seu alcance até 50%. الركشة المنظومة دي بتزيد المدى المقطوع لحد 50%. Podem percorrer de 80 a 120 quilômetros. Só no ano passado, Mohamed Samir vendeu mais de uma centena de chopelas elétricos. Consideramos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sudaneses no nosso modelo. Criamos empregos e um meio de mobilidade que usa energia renovável e produz menos emissões. Está convencido de que o transporte em Khartoum será completamente elétrico, tornando a cidade e o ar mais limpo. Interessante. Gostava de viajar num destes. Mas agora vamos até a Europa para também falarmos do tráfego. Carros e autocarros são os maiores poluidores, mas não apenas por causa das emissões. Os microplásticos gerados pelo desgaste dos pneus e do revestimento das estradas vão para os nossos esgotos. Um fenômeno que investigadores alemães querem travar no Faça Sua Parte desta semana. Quanto mais caros, mais desgaste de pneus. As partículas geradas contêm borrachas, aço e microplásticos e acabam por ir parar ao mar através dos sistemas de esgoto. Para evitar isso, investigadores da Universidade Técnica de Berlim criaram um filtro especial. O filtro é instalado em sarjetas. O nosso objetivo era lidar com os microplásticos, sobretudo dos pneus, mas as águas das nossas ruas contêm muito mais: lixo e embalagens de plástico. Depois de 18 meses de teste,
Os cientistas instalaram o primeiro filtro numa rua movimentada da cidade de Berlim e descobriram que a maior parte das partículas finas que sujam as nossas estradas são magnéticas. Curiosamente, descobrimos que os ímãs interagem com estas partículas finas. Por isso, estamos agora no processo de integração de ímãs permanentes no nosso conceito de filtro. Mit in diese Schächte und unser Filterkonzept zu integrieren. Planeiam também criar redes inteligentes com os varredores de rua. Em caso de previsão de chuvas fortes, as ruas deveriam ser limpas antes. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português. E siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. De volta à África, comunidades de pescadores aqui e em todo o mundo começaram a sentir o impacto das mudanças climáticas e da erosão costeira. Centenas de residentes das Ilhas Tartarugas ao largo da costa da Serra Leoa foram obrigados a mudar-se para o território continental. O governo está a tomar medidas, mas será suficiente? Há alguns anos era possível caminhar por esta zona da ilha de Nhangai sem ficar molhado. Mas a subida das águas do mar dividiu uma das ilhas Tartaruga da Serra Leoa em duas. Mais de metade da ilha desapareceu. O arquipélago já foi uma comunidade pesqueira movimentada. Mas 500 pessoas foram forçadas a partir porque as suas casas foram levadas pelas cheias. Uma destas pessoas é Suleiman Kaba. Já construiu 2 casas na ilha e até a segunda já está a ser ameaçada pelas águas. A maioria dos seus pertences foi levado pelo mar. Foi aqui que cresci e vivi toda a vida. A água levou as últimas árvores e depois a casa que construí. Construí outra, mas a água vai levá-la em breve também. Deixei a ilha e instalei-me noutra maior, mais perto do continente. Suleiman Kaba não tem rendimentos para reassentar toda a família. A sua mulher ainda vive em Nhangai. Os seus filhos estão com familiares. Começar uma nova vida é caro. A maioria das pessoas aqui vive com 10 cêntimos por dia. Suleiman Kaba tenta agora poupar algum do dinheiro que ganha com a pesca para que um dia a família se possa juntar a ele. Vive na ilha de Cherbourg, mas até aqui tem medo das cheias. A ameaça da subida das águas do mar é muito real. As ondas partiram a barreira contra as cheias. A autarquia e o governo encontraram parceiros internacionais para financiar a reparação da barreira marítima e desta vez querem fazer melhor. Se não formos proativos a tomar algumas decisões, a restaurar a barreira e a garantir que mantemos o nosso mangal, temos um desastre para os habitantes da ilha de Cherbourg. Our green mangrove cover, it will be disastrous for our people on Cherbourg Island. Este novo dique terá quase 2 quilômetros de comprimento e mais 1 metro de altura, que é a onda mais elevada medida até agora. As autoridades estão a envolver a população nas medidas para proteger o meio ambiente. Estão a ser plantados mangás. O pescador Alfa Jaló vigia as jovens plantas de mangal quase todos os dias. Diz que as raízes vão impedir que o solo seja levado pelas chuvas. Estas raízes de mangal vão ajudar a estabilizar o solo. Se não plantarmos, vamos continuar a perder casas e as pessoas terão de migrar outra vez. Os mangás e a barreira costeira dão esperança a Alfa Jaló,
Mas ele sabe que é preciso fazer muito mais para proteger as casas de milhares de pessoas que ainda vivem em Cherbourg e nas ilhas Tartaruga mais pequenas. E enquanto o nível do mar está a subir, os nossos oceanos são o lar de um abrigo precioso para a vida marinha, mas em perigo de extinção. Os recifes de coral são um dos ecossistemas de maior biodiversidade no planeta. No entanto, as alterações climáticas e a atividade humana destrutiva poderão em breve fazê-los desaparecer completamente. Os investigadores estão a experimentar algumas abordagens não convencionais para tornar mais resilientes os recifes. Os recifes de corais são únicos e habitats de uma biodiversidade incrível. Podemos vê-los aqui, nestes pontos vermelhos. Cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas suportam mais de 1/4 de toda a vida marinha. Os próprios recifes de coral são construídos por pequenos animais, os pólipos de coral. Os corais devem grande parte da sua magia e da sua bela cor a uma complexa cooperação entre organismos. As algas vivem no tecido dos pólipos e fornecem nutrientes ao coral em troca de proteção. Mas esta simbiose está ameaçada pelas mudanças climáticas. As emissões de CO2 deixam as águas do mar mais ácidas, enfraquecendo os esqueletos de coral. E isto não é tudo. Os recifes de coral enfrentam cada vez mais ondas de calor oceânicas, e isto leva as algas a produzir químicos nocivos, forçando os pólipos de coral a expulsá-los. Os pólipos ficam brancos devido ao estresse térmico, um processo que pode ser fatal, e o aquecimento global já está a promover este fenômeno. Temos de ter múltiplas estratégias, além das áreas marinhas protegidas. Investigadores como Alice McLeod estão a ir mais longe na proteção dos corais contra as alterações climáticas. Uma das estratégias usadas é pegarem corais, a que chamamos endurecidos pelo estresse, que estão mais preparados para lidar com o aquecimento dos oceanos, e transplantá-los, esperando que passem estas características aos descendentes. A ideia é encontrar corais que já tenham sobrevivido às águas quentes e transportá-los para outro recife. Esta é a geneticista Madeleine Van Oppen. Investiga uma série de abordagens para tornar os corais mais resistentes ao aumento da temperatura, como a reprodução seletiva para reforçar os pólipos ou alterar as algas que dão a cor aos corais. As microalgas que vivem dentro dos tecidos de coral, podemos retirá-las e a maioria pode ser cultivada em laboratório. E aí podemos aumentar a taxa de evolução destas algas. Van Oppen criou algas que, quando colocadas de volta aos pólipos, criam corais mais resistentes ao calor. Mesmo implementando tudo, as áreas protegidas, a diminuição da poluição, estas intervenções mais ativas como a resistência pelo estresse ou a manipulação genética, isso não será suficiente para salvar os corais, se não reduzirmos as emissões. Em 2018, o painel intergovernamental sobre alterações climáticas alertou que, mesmo limitando o aquecimento global a 1,5 graus, os recifes de coral diminuíram em 90%. Se as temperaturas subirem 2 graus, esta percentagem ultrapassará os 99%. As nossas decisões ambientais em todo o mundo, seja a redução do uso de plásticos ou o limite de aquecimento global, farão toda a diferença para o futuro dos recifes de coral. Pequenas e feitas de plástico, estas saquetas até podem ser úteis, mas vão parar rapidamente ao lixo. Traçamos o percurso de uma saqueta desde a origem das matérias-primas ao seu fim num contentor de lixo. Descobrimos por que é que o número de saquetas está a crescer, porque são tão lucrativas para as empresas e tão desastrosas para o nosso planeta.
Mais informações em inglês, dw.com/plastic. O Zimbábue perde cerca de 300 mil hectares de florestas todos os anos devido ao corte de madeira usada para a secagem de tabaco, uma importante cultura comercial no país, o que também contribui para as emissões de gases com efeito de estufa. Haverá alternativas sustentáveis? O cânhamo industrial pode ser uma delas, mas os esforços para processar a planta ainda estão numa fase inicial. Vamos ver como se cultiva o cânhamo em larga escala. É preciso muita madeira para aquecer esta torre de secagem. Anualmente, este agricultor queima 60 caminhões cheios de carga para cerca de 4 toneladas de tabaco. Como um dos mais de 100 mil pequenos produtores de tabaco no Zimbábue, ele tem uma boa vida com a sua cultura. Há quase 7 anos que eu cultivo tabaco. Isso transformou a minha vida. Consegui comprar o meu próprio gado e um carro. Mas um resultado do cultivo de tabaco é que o abastecimento de lenha se tornou um desafio. O cultivo do tabaco rendeu ao Zimbábue mais de 780 milhões de dólares em receitas em 2020. Mas as florestas pagaram um preço elevado. Estima-se que o país perca anualmente 60 mil hectares de florestas só para a produção do tabaco. Estas plantas são usadas para pôr fim à desflorestação. É a cannabis industrial. Zorozai Marovec acredita que o cultivo de cannabis pode salvar as florestas e o clima. A cannabis industrial absorve 4 vezes mais dióxido de carbono do que um acre ou hectare de árvores. Também cresce mais depressa. Significa que as nossas florestas de cannabis podem fazer muito para melhorar a qualidade do solo e reduzir o dióxido de carbono. A cannabis também é muito resistente, mas, ao contrário do tabaco, não se pode fumar. A sua cultura está ainda na sua infância no Zimbábue. Existem apenas 100 hectares de plantações em todo o país. As 2.000 plantas de cannabis deste pioneiro agricultor destinam-se à indústria cosmética. Ele as cultiva nas suas próprias estufas. A colheita é destinada a clientes na Ásia e Europa. Da cannabis usamos a semente, as folhas, o caldo e as raízes. Não deitamos nada fora. Já no tabaco, há muitos químicos e o custo de produção é mais elevado. É por isso que a produção de cannabis vai ultrapassar a do tabaco entre os próximos 5 ou 10 anos se a promovermos bem. Em 2019, o mercado global de cannabis industrial valia cerca de 5 mil milhões de dólares. E a procura está a crescer. As fibras são usadas nas indústrias de construção e automóvel e para acessórios de moda. As sementes para alimentos e bebidas. É por isso que as perspectivas são boas para os agricultores. Mas, no Zimbábue, ainda precisam comprar uma licença para cultivar cannabis e nem todos têm dinheiro. Marovec reuniu alguns agricultores. Quer tentar convencê-los dos benefícios de cultivar cannabis. Takemor também está aqui. Por causa das mudanças de temperaturas, quero complementar a minha cultura de tabaco com outras mais resilientes. Se o governo apoiar o nosso cultivo de cannabis, por exemplo, ela se tornará um sucesso. Marovec veio a esta feira comercial em Bulawayo, a segunda maior cidade do Zimbábue. Ela espera encontrar novos clientes, alguns internacionais ou novos agricultores no cultivo da cannabis. A primeira exportação foi de 3 toneladas de farinha de cannabis para a Suíça, mas os números estão a aumentar.
Ao todo, estamos quase 20 toneladas. E tudo é destinado à exportação, pois o Zimbábue não tem indústria para processar cannabis. Apenas alguns transformam as fibras em papel artesanal, mas isso não é suficiente se o objetivo for usar a cannabis para salvar as florestas do país. Chegamos ao fim de mais uma edição do EcoAfrica. Esperamos que tenham tomado muitas notas de várias ideias inovadoras que apresentamos hoje. Obrigada e continuem conosco. Sigam as nossas redes sociais que aparecem agora no ecrã. E tenham uma boa semana.